Fala galera, sejam bem-vindos ao Sem Dó de número 45, um oferecimento aqui ó, Semi-Storm Game 7. Eu sou Gustavo Melon 13 Rusa, estou aqui muito bem acompanhado hoje do Thiago Djokovic Maia, decorei seu nome. E aí, Melão? Tudo bom, lindo? Já peço desculpa, tudo tranquilo, já peço desculpa, os meninos estão no final de um treino aqui. Cara, esse treino já acabou não faz meia hora, hein, velho. Treinador, tá na hora de ensinar esses meninos a terminar com o jogo, hein. Tem uma pop ali fidada, então. Tem uma pop fidada, então tá aí. Tô tomando até meu cafezinho aqui pra já preparar. E, cara, eu acho que nossa entrevista foi gankada, Djoko. Gankada? Por quem? Você não viu que acabou de ser anunciado, não, meu querido? Ah, é verdade, foi anunciado. A LCS. CBLOL nos formatos da antiga LCS, cara. Verdade. Interessante. Dá uma lida lá pra você não soltar quando queria pra soltar, hein, Djoko? Eu sei que você sabe mais coisa do que sabe aí. Eu não sei nada. Então não sabe nada. Então é isso, galera. Foi anunciado aí. Formato de liga. Tá aqui, ó, o link. Vou mandar no chat pra galera. Tá aqui. Cara, basicamente é o formato da LCS com 8 times. Que a gente teve até ano passado. Até esse ano, né? Que ano que vem a LCS NA/EU vai aumentar pra 10. O que isso significa pra você? Gamer profissional, LoLzero profissional. Bom, eu acho que a partir do momento que você coloca, que você tem um reconhecimento, assim, antigamente a gente tinha esse problema, principalmente esse ano 2013. Você chegava para os seus pais, por exemplo, eu quero ser jogador profissional. Beleza. Eles não davam crédito para aquilo. Lógico. Agora você tem contrato com a organização do jogo, contrato com a sua organização, você tem um salário assim, que com certeza você vai receber, e você tem toda a produção de marketing, mercado, todas as empresas por trás. Então se torna uma consolidação de cenário e uma certeza de que 2015 é o primeiro ano do esporte verdadeiro no Brasil. Assim, a grande questão é planejamento, eu acho, né? Acho que todo mundo pode se planejar melhor e tal. Se saber de campeonatos com algumas semanas de antecedência era complicado para o planejamento, principalmente com as marcas, com as empresas que estavam ali, que patrocinam, enfim. O pessoal discutindo agora. Acabou o jogo. Acabou o jogo! Agora fala o pessoal ir pra sala discutir o que aconteceu, Brinks. Mas... voltando então, perdi a linha de raciocínio. É bem legal ver, né, isso acontecendo, e principalmente O Djoko tá me ouvindo, Djoko? Tô, porque eu tava falando com eles, eu tava dando sugestão, se quisesse discutir o replay, discutir na sala. Então, de novo perdi minha linha de raciocínio, pronto, voltei. O Kalec, caramba, tá difícil me concentrar. Gente, vamos discutir o replay na sala, vamos. Manda neles, treinador. A gente tem um jogo daqui meia hora. Nós temos que comer. Tudo bem, vai, vamos continuar. Tá. Mas então, voltando, 8 times, ano passado foram pra 6, né, a liga que durou bem menos, agora aumenta pra 8, né, e você aí agora como treinador, coach da CNB, que gostinho que dá isso, assim, de, putz, eu acho que todo mundo queria estar jogando isso agora, né? Com certeza, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu meio que já fiquei tipo, Eu tinha falado, velho. Que na época que eu fiquei sabendo da notícia, na real. Gente. Na época que eu fiquei sabendo da notícia, eu realmente achei, tipo, interessante, porque na época eu ainda estava na INTZ e eu não tinha perspectiva de sair. Eu achei que eles iam renovar comigo tal, conversa longa. Mas depois que eles falaram que eu ia sair, eu fiquei meio assim, não vou poder participar disso. Não vou mentir, teve algumas equipes, uma específica que até tem uma proposta para, como jogador, participar desse momento. Não estou falando se é só da LCS Brasil, do Challenger Series, mas algo assim, participar disso como jogador. Na verdade, não teve mais de uma, se for considerar um âmbito maior. Tô louco, mas de equipes... Não, de equipes que estão no CBLOL... Então, é o que eu tô falando, tipo, eu não vou dar detalhe, até porque senão fica fácil de descobrir, mas é tudo, tipo, do Challenger Series, mais equipes que estão visando tanto Challenger Series como visando CBLOL. Tipo, equipes desse meio, realmente teve convite, mas eu meio que tomei uma decisão, não sei se pode falar que foi de cara, mas no começo do ano eu já tinha essa ideia de que se eu fosse jogar o eSport, viver do eSport,
que fosse com aquelas pessoas que eu já tinha afinidade. Sim. No caso, Micão, Jockster, principalmente, mas sempre a gente completava com outras pessoas no período todo que a gente teve junto, tipo, mais ou menos quase 2 anos, sempre completava com outras pessoas, assim, teve o Fox, teve o Mandioca, teve um monte de gente. Sim. E mais recentemente o Yang e o Tokias. Então, estando com eles, eu estaria feliz, eu estaria assim, me sentindo bem ali. Não que eu não vá sentir bem com outro time, mas é a mesma coisa que o Genja falou. Recentemente ele anunciou. Sim, foi ontem ou hoje, eu acho, não lembro. A apostadoria dele, que chega num ponto que você fala, cara, você não tem mais aquele ânimo de começar com 4 pessoas novas. Até que. Mas assim, isso eu vejo como um problema. Eu entendo, mas eu vejo como um problema quando você está falando do nível profissional da coisa. Né? A gente não vê um jogador de futebol falando, vou parar de jogar bola porque eu não tô mais com o meu amigo aqui do meu lado. Né? Por que isso é diferente? Por que no esporte, até em cenários em que a coisa é bem mais evoluída, é bem mais profissional, bem mais certa, que você pode viver disso, ou não sobreviver disso, né? Por que isso é diferente do que os outros esportes? Então, a grande questão é que no esporte, por exemplo, no futebol, você passa grande parte da sua rotina com um cara e tal, mas no esporte no Brasil, no momento, você vive com a pessoa. Você convive diariamente no ambiente de trabalho, que é uma gaming house. Que, na verdade, o ambiente de trabalho é um ambiente de convívio. Você acorda do lado da pessoa, você almoça do lado da pessoa, você olha para a pessoa o tempo todo. Então, isso é meio que uma coisa que não parece, mas a convivência é difícil. Não, imagino, mas você morar com pessoas, de repente, você, por exemplo, você chegou, caiu de paraquedas numa casa que moravam 6 pessoas, que você nunca tinha tido convívio nenhum, e você tem que chegar com uma posição de liderança, porque você é o treinador, então eles têm que, entre aspas, baixar a orelha e te ouvir, sabe? É muito difícil isso. Sim, e a questão que eu pensei, tipo, de tudo falando, sendo sincero aqui, sempre sou sincero com as coisas que eu falo. Disso. Eu tô aqui no caso como um teste não só pra mim, não tá indo só pra Série B, é um teste pra mim. Se eu conseguiria ser um coach, eu conseguiria fazer isso, até porque um dos meus medos quando eu dei esse apply pra coach na Série B é ter vontade de jogar. Eu não vou mentir, eu ficaria muito feliz de jogar no ano que vem, independente da equipe. Acho que é o grande momento do LoL no Brasil, né? É o maior momento. Com certeza, inclusive uma das propostas de jogar, eu tô esperando mais parte ver como a proposta é da organização do que propriamente de mim, que eles estão conversando lá para ter uma proposta oficial, mas é uma proposta que seria uma das que eu conseguiria, tipo, conviver de novo. Mas para uma equipe que está no CBLOL, você não me respondeu isso. Eu não posso responder essa parte. Eu acho que porque senão você não aceitaria. Não, essa é simples, parte, a gente conversou semana passada, você falou para mim que, para quem não sabe, o senhor estava cursando medicina, né? Sim. E para quem não sabe, quando você tranca uma faculdade, você tem um período que você pode ficar trancado. Se você passar desse período, você perde. Você tem que fazer vestibular de novo. São 2 anos. São 2 anos. Esse foi o primeiro ano e 2015 seria o segundo ano. Ou seja, e você me disse que a sua vontade é voltar para a faculdade, terminar a faculdade e ver depois o que estudar para você não rasgar um vestibular de uma faculdade de medicina que não é nada fácil. Então, eu não vejo, confesso, eu não vejo o senhor indo para uma equipe Challenger Series, sendo que você tem esse período de 1 ano. Porque se você for para uma equipe Challenger Series, você vai ter que apostar em alguns meses no início do ano para tentar se classificar para a temporada seguinte, para o split seguinte. E, na minha opinião, isso é um tiro no escuro muito grande. Sim. Sendo que você tem chance de jogar num time que esteja já no CBLOL. Então eu suponho que esse convite seja para uma equipe de CBLOL. Faz sentido minha linha de raciocínio? A linha de raciocínio faz sentido, mas eu não posso confirmar nada. Só que, realmente, se fosse considerar a medicina na UFJF, que eu salvo, que eu tranquei, ele ainda tem uma regra diferente. Que cada faculdade, apesar do que ser colocado pelas diretrizes para as universidades federais do Brasil inteiro, ser um trancamento de 2 anos, é um trancamento de 2 anos máximo. Mas a UFJF, ela coloca um trancamento de 1 ano e meio para a medicina. Mas como eu tranquei na metade do ano passado, eu ainda tenho 1 ano. Mas esse 1 ano é tipo 1 ano garantido. Teria maneiras que eu podia fazer, meio que... enganar o sistema. Gibres, eu podia dar uns gibres. Gibres aronguejo. Uns gibres para aumentar a quantidade de tempo que eu vou ter. Seria, por exemplo, eu fazer apenas uma matéria que acontecesse de 2 em 2 semanas e eu voltasse e fizesse. Que aí não conta como
trancamento. Ou você fazer uma faculdade, ou você fazer uma matéria e pegar DP dessa matéria. Sim, tem vários. Sim, tem vários jeitos de você conseguir alongar isso. É claro que tem um período máximo também, que você não devia estar de 4 anos. Mas tem um período máximo pra você poder se formar também, né? Tipo, você não pode se formar, você tem até X anos pra poder se formar, senão você... Você é jubilado. Você é jubilado. Pra quem não sabe, jubilar é você perder tua vaga na faculdade. Sim, e então tem caminhos, caso fosse necessário, mas eu vou ser bem sincero que muita coisa teria que acontecer para recorrer esses caminhos. A ideia é que o ano que vem seja o ano que eu faça a última marca no esporte brasileiro. Mas assim, por outro lado, eu não fiquei triste com 2014 não. Muita gente encara a coisa de um jeito um pouco errado. E muita gente que veio falar comigo encara isso, principalmente na page. Eles falam o quê? na page do Facebook. Que aconteceu tudo, que eu acho que você vai me perguntar depois. Daqui a pouco, já tá dando o gancho, muito obrigado. Como funciona. E muita gente encara as mudanças como coisas ruins. É claro, independente da mudança, independente do momento na sua vida, a mudança ela vai ser uma coisa difícil, vai ser uma coisa que vai te trazer pontos negativos, mas tem os pontos positivos também. Um exemplo, antes de entrar no assunto que você vai me perguntar. Uma coisa que foi um ponto hiper negativo de eu ir morar em Gaming House foi a minha saúde. E eu não tenho vergonha de falar isso, até porque é um erro meu. Que eu parei de fazer atividade física. Eu sempre fui um cara que até o nome de Oca por causa do tênis. Eu sempre fiz atividade física. Quem me conhece há mais tempo, você me conheceu, magro. Eu te conheço. Começo do ano passado, que foi a primeira BGL Arena, que você tava aí com essa base, que era da NTZ, mas jogando pela Ace Zone. Você era um rapaz, assim, quase do meu shape. Um pouquinho mais gordo só. Mais ou menos. Era porque eu fazia academia, jogava mas é complicado, acho que alguns... A CNB hoje tem essa preocupação, que eu sei, de fazer a galera ir pra academia. Eu ia falar. Outras equipes, a Paint vê isso, né? Outras equipes têm essa preocupação, porque você não consegue, você tem que ter um corpo saudável pra você poder praticar qualquer coisa em alto nível, né? Sim, e a questão são estudos que mostram que mesmo o LoL sendo um esporte que é mais mental do que um esporte mais mental do que físico, se o seu físico está bem, o seu mental acompanha. Então, é interessante. Só que foi mais erro meu, foi um pouco da situação que a Game House da NTZ, ela não tem academias próximas, e no começo a gente não tinha até condição, assim, eu não tinha como me bancar tão bem, era como se fosse um luxo a academia. No começo do esporte você tem que ir aos poucos. Então, a princípio, por questões contratuais, a gente não tinha tanto espaço. Eu não tinha tanto dinheiro para poder gastar com tudo. Mas poderia ter feito uma caminhada, poderia ter me cuidado melhor, poderia ter comido melhor. Então o erro é meu, eu não tiro isso. Mas do mesmo jeito que eu admito o erro, eu admito que eu estou tentando mudar. Tentando não, eu vou conseguir mudar. Isso já me comprometo. Me ajuda também, eu preciso sair da inércia. Mas é uma questão de... O ambiente ajuda. Por exemplo, aqui agora... Você tá com uma galera, né? Tô com uma galera que vai, embora eu não tenha ido, não vou tanto quanto eles, porque eu tenho obrigações que são no horário que eles fazem isso, que é, por exemplo, fazer relatórios, parte analítica, ver replay. Às vezes, hoje, por exemplo, eu estava passando mal, tive dor de cabeça, tive que dormir um pouco mais. Eu fiz assim, eu acordei todo mundo e voltei a dormir. Tentei todo remédio dormir. Mas eu me comprometi, do mesmo jeito que eu admito meu erro, eu prometi a melhorar isso. É uma coisa que eu falo que as pessoas não veem. As pessoas acham que Gaming House é tipo um céu. Tem muita coisa ali, tem muitos fatores estressantes. Sim, não, eu acho o Gaming House, né, depois a gente até vou falar com você sobre isso, sobre a Beehive, que sua namorada tá no meio, né? E eles têm, o Necro falou que, e eu acho isso um grande trunfo, de não ser uma Gaming House, né? Acho que tem muitos pontos positivos, sim, mas muitos pontos negativos em você morar onde você trabalha. Você morar onde você trabalha velho, isso é muito complicado. Mas ao mesmo tempo você ter só um centro de treinamento e as pessoas se virarem pra morar, financeiramente hoje não é viável. Ainda mais falando de São Paulo, quem acompanha hoje no Twitter tava reclamando. Hoje em São Paulo, amigo, é muito caro você morar. Um aluguel de um apartamento ok, em termos de localização ok, você vai gastar 2, 3 mil reais de aluguel junto com condomínio, enfim. Condomínio, internet. É muita grana, né, cara? É muita grana. Hoje a realidade do salário da galera não suporta isso. Mas é o ideal, né? Você não morar onde você trabalha. Você tem que ter uma válvula de escape.
O nome técnico disso é o Gaming Office, né? Game off, Que sem é do o... treinamento, como é no futebol, por exemplo. Exatamente. E isso é um modelo que foi comprovado também, não vou dizer cientificamente, mas já tem o pessoal estudando isso para ver qual que era o melhor modelo e realmente mostrou-se um modelo interessante, melhor do que para amenizar a questão de tensão social. Mas eu vou dizer que isso é uma coisa que o cenário não controla, no sentido de, atualmente, os grandes campeonatos, como por exemplo essa LCS-BR, CBLOL, é CBLOL. CBLOL que eles estão falando, né? A gente apelidava isso no backdoor porque a gente não sabia no backstage, porque a gente não sabia como que eles iam apelidar. Uhum. Acabou falando muito, a gente sabia um pouco antes, Sim. e acabou falando muito esse termo, ficou enraizado. Mas a maioria dos campeonatos, antigamente principalmente, agora vai ser regular, eles eram em São Paulo, e você ter um lugar onde todos os jogadores estão, facilitava logisticamente para as organizações e para as organizações do torneio o transporte. Com certeza. Além de você ter um time mais unido, a questão de alimentação, a internet deixava de ser um fator, quer dizer, uma parte das vezes, mas nas boas gaming houses a internet deixava de ser um fator ruim, um fator que atrapalhava, porque todo mundo estava ali. E, na teoria, você poderia instituir uma rotina de treino. Que apesar de, isso temos que ser sinceros, apesar de terem times que têm gaming house, não quer dizer que o time, por ter gaming house, é um time organizado. São coisas assim, que são os dois lados da moeda. Sim. Que as pessoas tendem a achar, gaming house, eles são tipo igual o exército. Não é assim, é seu lugar de morar, igual você mesmo falou, Melão. É o mesmo lugar que é o lugar de trabalho, é o lugar de morada. Até onde acaba a sua liberdade, até onde começa a do outro. São conceitos difíceis porque é um lugar pequeno para muita gente. Então, uma coisa positiva, eu tenho entrado como coach aqui no CNB, testando no caso, é que eu já conheço essa realidade muito bem. Eu morei 6 meses em Gaming House. Então já vivi parte dos dilemas que eles vivem agora, os jogadores, como jogador. Então eu consigo dar o meu lado da moeda e encarar isso de uma maneira mais positiva. Interessante, interessante. Como você falou aí que você morou, né, acho que agora entrando um pouco no assunto, pra finalizar esse primeiro bloco. Você fala muito, cara, que gostoso. Eu gosto de cara assim, que fala muito. Cara, a sua saída da NTZ. Eu vou primeiro colocar o que eu vi de fora. E o meu de fora é um pouco mais dentro do que a maioria das pessoas, né? Mas o que eu entendi de fora. Eu acho que, como a gente falou, é um âmbito profissional. Né? É um âmbito profissional. Se uma equipe vê, puta, aquele cara ali, pode ser, se ele entrar no nosso time vai ser melhor. É isso que você lê, né? Você tem seus motivos, você tem seus olhares analíticos pra entender por que aquilo. E é isso, assim, você pega e fala, ó, eu acho que com Revolta a NTZ vai ser melhor. Joko, seu contrato tá acabando, muito obrigado, agradecemos aí o seu tempo pela equipe, mas Revolta vai entrar, né? Isso, padrão. Mas, conversando com algumas pessoas envolvidas e tudo mais, me pareceu, e me disseram, na verdade, não me pareceu, me disseram que o jeito que foi manejado isso assim, acabou não sendo tão bom pra você. Né? Você não sentiu bem acolhido nessa decisão. Como é que foi, do seu ponto de vista, tudo isso que aconteceu na saída da NTZ? Então, como eu tinha falado, eu falo muito então antes de começar. Eu falo exatamente eu falo demais, é meu cacuete. Mas considerando, na verdade, tem isso. Considerando tudo que aconteceu, primeiro que nunca vai ser legal, independente do que acontecer, embora seja parte do trabalho, nunca vai ser legal você alguém chegar e falar, olha, nós vamos te trocar por tal pessoa. Sim. Até porque isso mexe com o psicológico da pessoa. E eu não vou negar que eu fiquei surpreso quando aconteceu, porque não era isso que eu estava entendendo o que estava acontecendo. E foi logo após um título, né? Acho que isso também, Sim. acho que isso vem como um baque maior, porque foi logo após um título. Com certeza. E o primeiro título de relevância da NTZ, né? Com certeza. E o que aconteceu foi o seguinte. A partir do momento que o Revolta tinha saído da Kate Stars, eu já olhei aquilo e falei, tem alguma coisa. E quando ele... E alguma coisa assim, você sentiu já um pouco ameaçado? Eu sou sincero, novamente, eu não tenho por que esconder o que eu penso quando são coisas assim certas. O Revolta é um jogador extremamente
mecânico, ele consegue fazer jogadas muito bonitas. Sim. Mecanicamente, ele é muito superior a mim, com certeza. Tipo, qualquer analista, qualquer caster, qualquer pessoa que estiver assistindo vai ver. E, aparentemente, e provavelmente na prática, o nível da NTZ vai subir. Deve estar subindo. Em questão de jogadas, de mecânica, de abrir o leque de jogadas mecânicas. Sim. Mas uma coisa não quer dizer a outra. Falar, tem muita gente que falou os dois lados. A NTZ agora vai ficar muito ruim com a saída do Joko, a NTZ vai ficar muito melhor com a saída do Joko. Vai ter pontos que eles vão crescer, com certeza, em questão de mecânica, de jogadas mais limpas. E de poder passar aquele limite que eu tinha, que às vezes eu não podia jogar com aquele sim tão agressivo do Revolta. Mas, do mesmo jeito, uma figura vai ter que subir para ser líder e capitão. Então... E você era essa figura, né? Isso, eu acho que é bem complicado, porque eu acho que o lugar que você mais destacava lá dentro era de um lugar que você não consegue perceber como espectador, né? Sim, eu sempre pensei, encarei a minha função de jogador profissional como tirar o melhor do que eu tenho. Eu não vou forçar a tentar jogar, tanto que o final da minha carreira foi isso. Eu não vou tentar jogar de licinha no final da carreira só para fazer jogadas incríveis, que eu não tenho chance 100% de acertar. Eu vou pegar coisas estratégicas, táticas, como por exemplo um Nunu, e controlar a visão. Falar bastante, informar onde pode ter gank, fechar o jungle adversário. Como aconteceu nessa Comic Con. Eu sabia onde o reset estava o tempo todo. Eu me empenhei para isso. E ele não conseguiu fazer nada no early game, exatamente por isso. A gente pensa que o jungler só vai gankar e dar kill, mas não é só isso. É bem mais... Sim. A questão de visão acho que é muito, muito importante, né? Eu deixo como dica para qualquer jungler que está começando, que quer cenário competitivo. A principal função do jungler é controle de mapa. O que faz você chegar no controle de mapa é que são ganks, wards, pressão, tirar a pressão, aparecer. Mas a sua função é controle de mapa. Você tem que fazer com que a sua equipe consiga jogar da melhor maneira possível e atrapalhar a equipe do adversário. Sim. O meio que você vai achar para fazer isso é com você. Depende do campeão que você tá. Se é um jungler de controle, se é um jungler de invasão, se é um jungler de pressão early, gank. Isso vai depender. Mas, então, eu não entro nesse mérito de vai ficar melhor ou pior, embora eu mesmo falei que eles têm condição de ser top 1 agora. Se uma figura aparecer para ser o líder, se na hora do jogo você falar, vou liderar isso aqui e acabou. Começar a dar call assim, frequentemente, esse objetivo, eles vão ter top 1 provavelmente. Confio neles. Mas a única coisa que realmente pesou um pouco na minha saída da NTZ não foi nem especificamente com a organização de jogadores, que eu entendi do ponto de vista profissional, mas foi o timing exatamente que eu tive que saber. Eu acho que o timing foi bem ruim, né? Eu acho que é duro você, pô, a gente acabou de ganhar, por que precisa mudar? Né? Mas eu também entendo, e eu falei isso, acho que eu falei isso pra você, tenho quase certeza, eu falei isso publicamente. Eu sou da galera que acha que a NTZ vai melhorar, né? Mas ao mesmo tempo, como eu já falei semana passada quando entrevistei o Revolta aqui, eu acho vocês dois os jogadores mais injustiçados do nosso cenário. E injustiças de coisas diferentes. O Revolta acho que é injustiçado perante o público, que eu acho que ele ficou marcado por alguns fatos em relação a roubos de barão, etc e tal, que nem 100% das vezes é culpa dele, né? Você como jungler sabe muito bem disso. E eu vejo um cara sendo injustiçado dentro do próprio cenário com os jogadores das outras equipes. E fico até muito feliz de saber que você tem boas propostas, assim, acho que isso tá acabando, essa injustiça tá acabando. Porque você sempre foi um cara que mostrou manjar muito do jogo, né? Participar do Tudo Random, e a galera via e tudo mais. E quando você entrou pra jogar, de fato, e começou a jogar em alto nível, você teve que superar essa questão mecânica, esse limite mecânico que você coloca que você tem, né? E você evoluiu muito, tanto mecanicamente, como o cara dentro do jogo pra decidir e controlar tudo, etc e tal, né? Eu acho que, na tua opinião, o jeito que o público lidou com tudo isso, eu não esperava esse massacre em relação à Revolta e NTZ como chegou, assim. Como é que você viu essa reação do público com a mudança? Vamos por partes, então. Primeiro, em relação à Revolta. Eu não tenho hipocrisia de chegar e falar só porque o cara entrou no meu lugar, eu vou falar mal do cara. Até porque o Revolta é meu amigo. Antes dele entrar, ele já ficava com a gente em treinos, os últimos treinos que eu participei com a equipe. Já conhecia a equipe, a maneira como eu lidava, eu já entendi como o funcionamento, assisti o treino. Às vezes eu pedi opinião para ele, mesmo eu tendo que sair, eu pedi opinião, porque eu conheço que campeões como Jarvan, Elise, ele tem muito conhecimento.
É bom puxar um pouco de conhecimento dele, aprender com ele. E então eu não nego que eu não tenho nenhum problema, não tenho problema de falar dele. O Revolta, pra mim, mecanicamente, ele é o melhor jogador na jungle do cenário atual. Mecanicamente. Ele tem uma velocidade que tá 0.2 segundos acima de todo mundo. E você já viu isso, meu irmão. Nossa, ele é de o Lee Sin dele é o destaque porque eu acho que você faz jogadas mais plásticas, mais bonitas. O insec dele com o flash, com o ultimate do Lee Sin, eu vi poucas pessoas encaixando. Perfeito. Ele, né? ele encaixa rápido, ele sabe a jogada de oportunidade. E o Kha'Zix dele também. Ele tem um tempo de reação muito baixo para as coisas, isso é bom. Tem uma reação muito alta, quer dizer. Ele consegue... É baixo. Tempo de reação alto. Não, tempo de reação baixo. Tempo de reação baixo. Ele tem um tempo de reação muito baixo e um tempo de resposta alto. Então ele consegue passar de um reset pro outro muito rápido. Quem assiste ele jogando de Kha'Zix solo kill, principalmente, vê isso. E ele é um cara que, em geral, tem uma mecânica boa. Então, as pessoas, a única coisa que realmente ele ficou exorcizado, eles exorcizam ele, crucificam ele por isso, é pelo Smite. Mas para começar, o Smite é uma situação que, a princípio, é 50-50. Quando você vai ali, você tá os dois no mesmo nível, né, com o mesmo dano no golpear. Se fosse uma situação ideal que os dois times tivessem com as 10 pessoas dentro do pitch, seria 50-50. Exato. A partir do momento que você tem 5 dentro do pitch e vai entrar um jungler inimigo, tipo, ele abre precedente para counterplay. Então, o que você pode fazer? Se planejar antes. Você pode falar, ó, deixa o Baron com 3k de vida, vai batendo até 3k, 3k para, baita o Lee Sin, mata o Lee Sin e faz o Baron. Isso é planejamento. Isso é uma call que você pode dar. Uma call que a gente já deu, por exemplo, na INTZ. Espera ele entrar e a gente mata ele. Então, tem uma parcela que o time pode te ajudar. Só que, quando o jungler entra no pitch, se ele conseguir entrar e você continuar batendo, as pessoas não percebem isso. Mas o efeito que ele tem é de resposta. É mais ou menos assim. Você está fazendo Baron com todo mundo. Se você não coordenar para o seu time, se você sabe que você não vai conseguir deixar, se você não vai conseguir impedir ele de entrar, você coordena para boostar. Você tem 600 de dano no seu smite, por exemplo. Aí você tem que coordenar com o seu time, você faz um cálculo por alto que seu time tem, sei lá, por segundo uns 800 de dano. Você vai falar com o seu time, você vai dar essa calma. A 1400 de HP a gente passa o Baron. Porque independente do outro jungler entrar, ele vai soltar o smite junto com tudo. Sim. É como se você aumentasse o dano que o smite dá. Então esses são os dois jeitos de você counterar isso. Uma tentativa de contestação. Se você não fizer nada disso, se você simplesmente fizer o Baron e deixar o cara entrar, poder smitar junto com você, na real o que acontece, isso são coreanos que falam, não sou eu, é uma entrevista que o Watt falou. O Watt e o Cloud Templar. Eles falaram que a chance do cara de roubar é maior do que a chance de você pegar. Porque na hora que ele entra e ninguém espera isso, rola uma confusão. Sim. E às vezes alguém gasta todos os cooldowns e tipo acelera o que o Baron estava perdendo de HP. Ou às vezes você smita no reflexo, que é a pior coisa que tem. Porque na hora você não tem atenção. O jungler entrou, você já pensa, ele acertou o timing. É agora, e você vai smite e ele smita depois e pega o buff. Sim. Então se você não faz nenhuma das duas coisas que eu falei, complica. E o problema dele é que ele ainda deu azar. Eu falo que é azar mesmo, porque ele já me roubou o Baron. Sim. Então, mas eu até falei com ele teve na vitória impressionante da CNB sobre a PEN na semifinal da final regional, ele roubou, e mesmo assim não limpou. Aí eu voltei um tempo assim, comecei a pensar sobre isso e tudo mais. Sempre, em qualquer cenário, tem aquele jungler que é o cara, motivo de chacota, esse é o cara que é Smite. No Brasil antes era o Vulcan, até em 2013 que ele roubou, também roubaram dois Barons lá, contra o Cladmon Mirror, que a equipe da Cade ganhou, mas ele também parou de jogar. E depois parece que tem que ter um bode expiatório, como nos Estados Unidos é o Saint Vicious. Faz anos que você... Tem um site que marca quanto tempo o Saint Vicious acertou o Smite, entendeu? Verdade. Né? Eu acho que sempre tem esse bode expiatório. Na Europa tinha um cara também, agora não consigo lembrar quem era, mas parece que tem que ter um bode expiatório pra isso, né? E... Tem uma explicação. Mas tem uma explicação pra isso. Se você vai parar pra pensar, qualquer um, você pode ser seu elo, pode ser bronze, pode ser prata, pode ser gold. Se você entra pra jogar uma fila, você consegue segurar o Baron. Qualquer um consegue segurar o Baron com o Smite.
Isso é uma característica que não assim, só o pro player faz isso. Todo mundo faz isso. E esse é a chave da questão, na minha opinião. Porque as pessoas veem isso como uma coisa muito simples. E não entendem que tudo quando entra no competitivo e entra na live, lá no palco, é tudo muito mais difícil. A pressão é muito maior. Você não tá em casa tomando coca, tomando Pepsi aqui de boa. Não. Você tá na frente de milhares de pessoas e do mundo inteiro. Então, o que eu peço para vocês que estão assistindo aqui, e falem isso quando falarem sobre isso, tirem a culpa do peso do revolta. Tipo esse peso da culpa do peso das costas do revolta. Peso da culpa do corpo do peso. Que não, às vezes não era culpa dele e ele deu azar porque ele perdeu alguns barões seguidos. Sim. E isso só piorou pra ele, porque ele começou a realmente se convencer de que, tipo, cara, vai chegar nessa situação, ele acabava tiltando. Na minha opinião, eu acho. Porque eu acho que acontecia com ele. Ele ficava tão em cima disso que ele acabava, às vezes, errando simplesmente por pressão psicológica, que não existia. Exato. Passou a existir porque as pessoas começaram a falar. E eu não me isento de culpa junto com meus colegas, assim, que acaba sendo nossa função. Acho que a gente sempre tem que, como narradores, comentaristas, analistas, apresentadores, enfim, a gente sempre tenta pegar o positivo de toda jogada, né? Então, primeira vez CNB contra a PEN, a PEN vai lá e rouba um barão. Pô, a PEN roubou o barão. No segundo, a PEN roubou o barão. No terceiro, pô, o cara perdeu o barão, né? Você não pode contar outra história, né? Mas, enfim. A questão, agora... Finaliza o primeiro bloco, Diogo. Segunda, em relação a mim, a injustiça. Diga. É verdade, nem terminando esse assunto ainda. Vamos estender o primeiro bloco, vai. Em relação a mim. Eu sinto que, realmente, há não uma injustiça, mas uma falta de valorização. Tá. Até porque as pessoas que jogaram comigo, um exemplo é o Electro, que jogou comigo há muito tempo quando eu completei uma screen pra ele com a Void. Ele falou que ele se espelhou nessa screen que eu joguei, nesse Go for Log que eu joguei com eles, pra, tipo, em questão de comunicação. Ele ficou impressionado com aquilo e começou a fazer aquilo levar como exemplo esses 6 meses atrás. Certo. Então quem me conhece e jogou comigo sabe que eu sou um cara que comunica bastante, eu falo bastante, eu dou timer, eu puxo o ânimo pra cima. E eu acho isso importante. Na verdade eu acho isso vital. Não existe um time que você fala, esse time foi campeão de não sei o quê, que não tem um cara que é o que segura o emocional. Exemplo, na PEN, é o Leco. Qualquer um bate o olho e sabe. Eu acho que o Túlio também tem esse papel, assim. O Túlio me passa essa impressão. Essa segurança. A segurança que você sabe que o jogo pode estar ruim, mas aquele cara vai estar te animando. Isso é importante. E a única coisa que eu posso falar também desse ano, em relação a essa injustiça, é que eu passei de uma situação bem diferente para outra. 2013, comecei a jogar. Eu nunca tinha jogado profissionalmente, tinha jogado só o WoW, tipo, em nível alto. Eu passei do prata pro diamante em uma season, puxado, porque eu comecei a jogar. Encontrei os meninos da antiga Ace Zone, comecei a jogar com eles, eu não entendia nada de competitivo, nunca tinha assistido uma stream de competitivo. Tinha que estudar tudo. E, mecanicamente, eu não tinha tempo para poder praticar. Eu fazia uma faculdade que era integral, de 7 horas da manhã até, de vez em quando, 8, 9, 10 da noite. Com plantão, tipo, às vezes eu tinha que ajudar a acompanhar o professor. Inclusive final de semana. Então a gente treinava pouco, em time, e eu treinava quase nada individual. Eu não gostava e não gosto de jogar solo kill até hoje por causa disso. Quando eu fui pra Gaming House da NTZ, aí sim, eu tinha tempo para poder trabalhar as coisas. E eu acredito que eu consegui trabalhar quase tudo. Tanto que apesar de eu não jogar com ele sim é meu campeão jogado em 3 contas que eu tenho. A Elise, que é um time que eu não gostava tanto, que tem também essa escape mecânico, eu consegui jogar bastante, consegui ter boas atuações de Elise. E eu acho que eu consegui evoluir mais do que eu mesmo achei que eu fosse, com o tempo e com a disposição. Então, eu vejo justiça? Vejo. Sim, eu não vou mentir. Mas eu acho que a minha é muito pouco perante a do Revolta. Sendo bem sincero. A minha é uma injustiça do cenário, dos times que olham pro Djokovic e falam, esse é um Djokovic que joga bem em time, mas eu não quero ele no meu time porque ele é mecanicamente fraco. Sendo que agora, não é que eu sou mecanicamente fraco. Antes eu era mecanicamente fraco, eu admito. Agora eu sou mecanicamente limitado. É um pouco diferente. Eu não vou querer fazer uma play, assim, eu não tenho a confiança para fazer um flash. Você acha que assim, você chegou no seu limite do que você pode fazer com os dedos, vamos dizer assim? Não, não é nem isso. Não? É que eu preferi
Entendi. Eu sabia que eu podia passar. Teve uma época que eu tava jogando bem de Lee Sin. Até joguei contra a PEN de Lee Sin. Eu coloquei muito esforço naquilo, falei, não, eu vou conseguir. Tomava solo kill o dia inteiro. Mas o esforço que eu gastei pra isso, é passar do meu limite, e manter o meu limite, eu poder fazer o que o Revolta faz sem precisar de muita coisa, foi um esforço muito grande. E aí depois eu tentei fazer com o Nunu o contrário. Pegava um Nunu e Skarner, tinha vezes que eu não sou bom mecanicamente. Fazer o Theory Crash da jungle todo, pensar em visão visão, ar, controle de mapa, pensar nos Power Spikes, estudar como que é melhor com aquele campeão, por exemplo, Nunu, Azir, Attack Speed, Skarner contra campeões que se fizerem a bandana mercurial vão tomar muito mais dano do resto do time. Eu comecei a usar a cabeça. Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Você Sim. montar uma composição de dano físico e forçar o AD a fazer resistência mágica. Exatamente. Genial, então, genial. Colocava Nossa, um Jace ali, colocava um Jace ali, o Jace você tinha que fazer em terceiro item a bandana mercurial para não tomar o ult do Skarner, só que eu não ia ultar ele. Você viu isso na final, eu ultei de todo mundo. Mas o que o Jace fazia? O Jace passava o dano todo. Sim. O Lucian conseguia dar um culling e matar alguém. O dano ficava muito mais bem distribuído. Então essas são as ideias que eu comecei a colocar. O Nunu, no caso, a attack speed do Nunu, ela vai combar com o soldado do Azir. Os dois vão ter desengage, e como o Azir tem mais attack speed, o soldado vai atacar mais vezes. Foi esse tipo de raciocínio que eu comecei a colocar. E deu mais certo, né? A gente começou a ganhar de novo. Do que tentar forçar coisas assim. Até de Lee Sin era engraçado isso, cara. Eu fazia jogadas boas, teve treinos em campeonatos que eu fiz jogadas boas, mas eu ficava tão focado naquilo que eu não conseguia dar cal. Eu não conseguia fazer os dois. Eu não conseguia pensar estrategicamente. É engraçado, você, indo de pato pra ganso, assim, quando eu entrevistei o Fallen, não sei se você acompanha o cenário de CSGO, o cenário de FPS, ele sempre foi um AWP. O Fallen é conhecido por ser o sniper do time. Sim. Aí no time novo dele, mais antigo na verdade, quando ele veio pra Kabum, ele passou essa bola pro sniper principal pro outro cara. Porque ele falou, eu queria me preocupar mais em ser o capitão, em passar as táticas, em fazer tudo isso, eu não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então talvez o capitão às vezes não apareça tanto com boas jogadas, em qualquer jogo que seja, que ele tem que estar mais preocupado em ver o jogo inteiro e conseguir passar o que é pra acontecer, né? E é por isso que os capitães de sucesso no esporte, no LoL, são jungles e suportes. Sim. Porque eles não têm tanta preocupação mecânica. Não assim, não quer dizer que você pode ser muito ruim, você não pode ser ruim. Mas pensa num AD Carry, por exemplo. Não tem como. Como que você vai... É alguma coisa que acontecia aqui no CNB. O principal, o capitão e o shot caller estava sendo o Kalec. Porque ele é um cara mais experiente e tal. Ok você ter essa possibilidade de ser o shot caller, de ter esse peso nas decisões. Só que aí, uma das coisas que eu fiz como coach, quando eu entrei como teste, foi reavaliar isso. Vou falar especificamente o que mudou, vocês vão saber no próximo campeonato. No próximo campeonato? Achei que fazer um próximo bloco que você me falou que mudou. Talvez, vamos ver. Então, Diogo, tem que cala a boca agora. Cala a boca. Falou demais. Brincadeira. Então, galera, o primeiro bloco durou 2 blocos, mas a gente vai fazer 3 anos. Tem hora pra acabar aqui? Não. Não? Então beleza. A gente vai pro intervalinho de 3 minutos. Não sai daí, chama todo mundo. Que a gente vai continuar esse papo bacana aí. Continuar com o Diogo agora, entrar em outras áreas do conhecimento. Fechou, Diogo? Fechou. Então não sai daí, já volto.